E o Flamengo aplicou mais uma goleada. Dessa vez a vítima foi o Juventude em Brasília, para casa cheia. O estádio ficou lotado para ver a estreia de Everton Cebolinha. A sua estreia foi discreta, mas ele já deu uma assistência. Porém, a sua presença em campo gerou algumas mudanças. Mudanças táticas, mudanças em alguns atletas especificamente. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje? Então, já se inscreve no canal e deixa o teu like enquanto eu rodo a vinheta aqui. É isso aí, vamos falar de tática sem tatiquez. Então, você gosta de tática? Você curte assistir jogos, escutando comentários táticos? Você curte meu trabalho? Pois é, se você curtir meu trabalho e curtir tática e for rubro-negro, você pode se tornar membro do meu canal, clicando na descrição do vídeo. Membros do canal do Falso 9 têm acesso ao Telegram. O canal de Telegram do Falso 9 é onde eu faço a transmissão dos jogos. Então, você assiste o jogo pela TV e eu fico mandando áudios durante a partida, informando como está o jogo, o que está acontecendo, quais são as nuances táticas. Por R$ 5 por mês você vai ter direito a ter essa vantagem. E aí, achou interessante? Então clica aí na descrição do vídeo e te torna um amigo do 9, que assim você, além de poder participar melhor nas lives, pode ter acesso a essa prerrogativa exclusiva dos membros. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre em como o Cebolinha muda, né, os seus colegas de lado esquerdo do campo, digamos assim, né? Então, o Cebolinha, na partida de ontem, né, ou na partida da última quarta-feira, entrou no lugar do João Gomes, enquanto o Vitinho entrou no lugar do Pedro. Pois é, mas o Cebolinha ele vai fazer a função do João Gomes? Bom, eu acho que o mais certo a ser dito nesse momento é que a função do João Gomes é que deixa de existir na hora que ele sai. Aquela função do volante pela esquerda, do cara que não entrega profundidade e joga pelo lado esquerdo, simetricamente ao Everton Ribeiro, ela deixa de existir porque entra um outro atleta com características completamente antagônicas, porém para ocupar aquela faixa do campo, especialmente a organização ofensiva. Eu já falei aqui em outros vídeos que o Flamengo se tornou, né, sem o Cebolinha, com o João Gomes naquela função, o Flamengo se tornou um time torto, um time que praticamente só ataca pelo lado direito do campo. E só atacar pelo lado direito do campo pode ser um problema. Você gera alguma previsibilidade. E aí o treinador adversário, ainda não aconteceu nenhum que tenha feito isso, mas o treinador adversário pode atacar essa previsibilidade, ou fortalecendo uma marcação no setor, ou até colocando um cara rápido, um cara de profundidade nas costas do Rodinei, para tentar criar um elo fraco ali na defesa do Flamengo. Entre outras e vários artifícios que podem ser executados. Com o Cebolinha em campo, isso não aconteceu. Com o Cebolinha em campo, o Flamengo estava o tempo todo com profundidade pelo lado esquerdo. Aliás, a presença do Cebolinha fez o Flamengo basicamente só atacar pelo lado esquerdo do campo, ficando o Everton bem mais preso. O Everton que faz um jogo muito mais de construção, de aproximação, mas que também é visto em vários momentos aqui dando profundidade pelo lado direito ou dando amplitude pelo lado direito do campo, enquanto o Rodinei ultrapassa. Né? Especialmente na primeira etapa, a gente viu algumas vezes isso. Só que o Cebolinha, por ser um cara agressivo e um cara que joga dando profundidade pelo lado esquerdo do campo, ele cria mecanismos diferentes no time do Flamengo. E o que acontece? Como o Cebolinha, quando perde a bola, quando ele avança em campo, ele vai para dentro da área ou para próximo da linha de fundo, ele com bola avança demais. Por avançar demais, não pode ser ele o cara que vai gerar o combate
como volante. Como ele avança demais, ele vai ser o cara que vai executar o perde pressiona na hora que o time perde a bola, ou que vai ser um dos integrantes da marcação alta. Marcação alta do Flamengo, como eu já expliquei para vocês, ela é voltada em bloquear passes por fora. É uma marcação que exige ao adversário que jogue por dentro, porque o meio de campo do Flamengo é torto. Eu falei bastante sobre isso já em outros vídeos. E por esse motivo, né, de ele estar avançado em campo, quando o time perde a bola, ele acaba não fazendo a função de combate, ao menos não quando o time é contra-atacado. E aí, quem precisa fazer essa recomposição muito mais atenta por dentro? O Arrascaeta. E é por isso que durante o segundo tempo, o período que o uruguaio esteve em campo, durante o segundo tempo da partida, diante do Juventude, o uruguaio foi visto várias vezes jogando, aspas, como volante. Na verdade, ele estava executando defensivamente função simétrica do Everton Ribeiro. Ofensivamente, quem estava executando essa função era o Cebolinha. Então não é incorreto dizer que o Cebolinha entrou no lugar do João Gomes e que vai fazer a posição do João Gomes em organização ofensiva. Assim como também não é incorreto dizer que o Arrascaeta estava executando a função do João Gomes. Por quê? Porque defendendo, após a entrada do Cebolinha, o Arrascaeta precisou descer por essa função. O próprio Everton Ribeiro, em muitos momentos, fez a amplitude, e o time acabou ficando muito parecido com a forma ofensiva como se organiza. O Arrascaeta executando o papel do Gerson, porém, e não o dele próprio, que estava sendo executado pelo Cebolinha, né? Mas essa mudança da entrada do Cebolinha não muda só o Arrascaeta, ela muda também o Felipe Luiz. Passa a ter muito mais jogo pelo lado esquerdo do campo. O lateral, Felipe Luiz, acaba avançando mais em campo. Ele é um lateral construtor, os avanços dele são mais por dentro, mas como o time passa a ter retenção de bola e profundidade por esse lado, ele precisa avançar para apresentar uma opção. Então a gente viu nos últimos jogos, em vários jogos do time completo, o Felipe Luiz praticamente não passando do meio de campo. Por quê? Porque o time era um time que atacava muito pelo lado direito e era muito atacado pelo seu lado esquerdo, né? Porque não tinha essa profundidade que acabava gerando até uma exposição. O adversário conseguia progredir mais no campo porque o time não tinha profundidade pelo lado esquerdo, logo não tinha tanta pressão por esse lado do campo. Com a presença do Cebolinha, o Felipe Luiz precisou subir para se associar em vários momentos. E ajudou a gerar uma sobrecarga no setor, que foi muito bem na segunda etapa. E aí, até linha de fundo o Felipe Luiz fez na segunda etapa do jogo. Então, é importante a gente entender que um time de futebol ele é feito de pessoas, ele é um organismo meio que vivo. Então, você vai ver dentro de campo, dependendo do momento em que você olha para o campo, você vai ver diferentes dinâmicas. Como viu o Cebolinha fazer uma ponta, pessoas podem ter visto isso e não viram errado. Pessoas podem ter visto o Cebolinha na função do João Gomes, podem ter visto o Arrascaeta na função do João Gomes, e ninguém necessariamente viu errado. Alguns dirão que o Flamengo jogou num 4-4-2, com 2 meias abertos, porque o Everton Ribeiro deu várias vezes profundidade pelo lado direito. Outros dirão que atuou no losango, como normalmente atua. Nenhuma dessas pessoas está errada, porque existe uma zona cinzenta dentro do futebol, onde as verdades absolutas não têm espaço. Fato é que o time muda muito de característica, ele passa a ter profundidade pelo lado esquerdo, e essa profundidade pelo lado esquerdo gera movimentos defensivos mais complexos para o Arrascaeta, e gera obrigações ofensivas maiores ao Felipe Luiz. Tá bom? Concorda comigo? Discorda? Comenta aí e fala aí para mim se você concorda ou não. Compartilha o vídeo, deixa o teu like, que eu tô indo nessa. Beijão!